Faraó havia sonhado com 7 vacas gordas e 7 vacas magras, 7 espigas sadias e 7 espigas secas. Esse sonho o perturbou muito. Ele não conseguia entender o significado do sonho. Os intérpretes de sonhos oficiais do reino também não conseguiram interpretar esse sonho. E nós vimos então que, pela providência divina, agora José foi chamado para interpretar o sonho do faraó. José, que havia interpretado os sonhos do copeiro e do padeiro e havia acertado 100% na interpretação. Bem, ele foi chamado, veja Gênesis 41, 14. Então Faraó mandou chamar José. José se barbeou, mudou de roupa e apresentou-se ao Faraó. Interpretou o sonho. Interpretou o que significava 7 anos de fartura seguidos de 7 anos de seca. O fato do sonho ser duplicado é que estava urgente, isso ia acontecer rápido. Gênesis 41, 32. A coisa é determinada por Deus e ele se apressa em fazê-la. Bem, irmãos, José foi chamado para interpretar o sonho, ele interpretou o sonho. Ele agora podia dizer, bem, já fiz a minha parte, agora o problema é do faraó. Mas um bom trabalhador, irmãos, aquele que ama o trabalho, não se limita a fazer o que lhe é pedido, mas sempre propõe, faz mais, excede. E é o que José fez. José agora, além de interpretar o sonho, faz uma proposta de administração, uma proposta de política pública, faz uma proposta para um plano de contingência. Como é que o Estado, como é que o Império de Faraó tem que se comportar diante dessa interpretação? Veja lá, irmãos, José havia dito já que era o Senhor Deus que tinha interpretado os sonhos, é o Senhor Deus que estava mandando aquela mensagem. Mas agora não era hora de fazer um sermão evangelístico, irmãos. Não era hora de falar para Faraó se converter, mas era hora de fazer coisas práticas. Estabelecer um plano. O que fez José? Versos 33 a 36. Escolha um administrador entendido e sábio. Escolha também administrações locais. Implemente um imposto compulsório de 1/5, ou seja, 20% dos produtos da terra. Armazene nos próximos 7 anos. Essa vai ser a provisão para os 7 anos de fome. Como o país ia passar pelo período de 7 anos de abastança, 7 anos de bonança, de vacas gordas, ia haver um excedente de produção. E esse excedente de produção devia ser taxado, toda a produção, em 20% e dessa forma armazenado. O que aconteceu quando ele apresentou esse plano? A aceitação de Faraó e de todos os oficiais. Gênesis 41, 37. Esse plano foi bom aos olhos do Faraó e de todos os seus oficiais. Todos entenderam que aquele era um plano adequado, que aquele era o plano que devia ser implementado. Mas aí então, irmãos, quem vai implementar esse plano? Quem é que vai conduzir essas decisões? Quem vai fazer a logística de tudo isso? Gênesis 41, 38 ao 44. Um homem como este, que haja o Espírito de Deus. Deus te fez saber tudo isso. Não há ninguém entendido como tu. Por tua boca governará o Egito. Faraó entendeu que a pessoa adequada para liderar esse plano de contingência era o próprio José, aquele que tinha o Deus assistindo, aquele quem Deus ajudava. Deu a ele autoridade, simbolizada no anel, num traje especial e num colar de ouro. E promoveu uma reverência pública a José, que agora era o governador do Egito.
Deu-lhe um nome, Zafenate Paneia, que significa o Deus fala para que ele possa viver. Reconheceu em José a direção divina. Mas José, irmãos, continuava tributando a Deus tudo que bom que lhe acontecia. Tudo que ele fazia, ele tributava a Deus. E ele agora, nesses 7 anos de bonança, administrou o excedente de produção, administrou o armazenamento para que pudesse, nos próximos anos de seca, nos 7 anos de seca, manter a provisão de alimentos do Egito. A direção de Deus em José é demonstrada no nome dos filhos que ele teve. Manassés, que significa Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Deus que faz esquecer. Fez esquecer os seus problemas, fez esquecer a sua perseguição, fez esquecer o que havia acontecido com ele com relação aos seus irmãos. E Efraim, o segundo filho, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Isso era um nome que dava a gratidão a Deus pelo que vinha acontecido, pelo que tinha acontecido com José. Esse nome também significa dupla frutificação, o segundo filho de José. José ascendeu ao poder, irmãos, porque ele era filho de Deus, porque ele fazia a vontade de Deus. Mesmo quando as coisas davam errado para ele, por conta de fazer a vontade de Deus, ele não perdia sua fé. Ele continuava honrando a Deus. E Deus agora o honrou, fazendo com que ele se tornasse o príncipe do Egito, com que ele se tornasse o segundo, depois de Faraó. Vamos ver então o que ele vai fazer nessa condição. Vamos continuar estudando a lição desta semana.